Olá pessoal, começa agora Salve Umbanda, um podcast que visa trazer reflexões a partir de uma experiência prática dentro da Umbanda, seja como umbandista, seja como médium. Eu trabalho dentro da Umbanda, na mediunidade, então acredito que tenho algumas informações que talvez te interessem, informações essas que julgue interessantes a serem passadas. Já existem outros podcasts que trabalham com conteúdos a respeito dos fundamentos, ou seja, que explicam a prática umbandista, a sua forma de trabalhar, o que ela visa, o que são os orixás, o que são as entidades. Eu atuarei de outra forma. Eu buscarei trazer reflexões, porque acredito que essa é uma lacuna que não tenho visto, seja nos canais no YouTube que tem dedicado à religião, seja nos podcasts que eu já ouvi. Então espero trazer essa contribuição que seja interessante ao seu aprendizado a respeito da Umbanda, ok? Meu nome é Leonardo, eu fundei o site salveumbanda.com e o canal no YouTube Estudo Espiritualista 1 e também a página no Facebook Umbanda e Paz. Certamente, em algum desses 3 canais você me encontra. E quero dizer algumas coisas a respeito desse podcast, a começar pelo seguinte: ele será gravado de forma simples, sem praticamente nenhum recurso tecnológico. Eu não me preocuparei em fazer vinhetas, eu não vou editar áudio, eu não vou cortar ruídos, porque não tenho conhecimento para isso e também não desejo desumanizar o podcast. Escuto vários podcasts, acho muito interessante aqueles que colocam vinhetas super elaboradas, muitos efeitos de som no fundo, mas eu acredito que no fundo isso desumaniza. E não, como eu quero trazer uma reflexão, eu quero partir do pressuposto de que nós somos pessoas e você está conversando, ouvindo, pelo menos, uma pessoa que tem algo a dizer e não simplesmente um programa a ser ouvido. Eu espero que você goste, se você gostar, que você compartilhe. Eu também vou produzir versões reduzidas para colocar nos grupos de WhatsApp que eu participo, para poder também contribuir através de outras plataformas. Esse podcast também não terá uma periodicidade fixa, ou seja, eu vou lançar episódios quando der. E eu espero que eu consiga aí estar trazendo pelo menos uma reflexão por semana. Ele também não terá uma duração estipulada, ele pode durar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, vai depender. Acredito que essas informações bastam. Então lembrando, salveumbanda.com, onde eu vou lançar esse podcast, hoje dia 30 de junho do ano de 2016. E para a nossa primeira reflexão eu trago o que é Umbanda. Você já refletiu sobre isso? Talvez você que esteja me ouvindo seja uma pessoa leiga. Talvez você seja uma pessoa que iniciou agora a sua caminhada na Umbanda. Ou talvez você simplesmente seja um cético ou um curioso. E você já pensou sobre o que é Umbanda? Sabe o que é Umbanda? Quando essa palavra você lê sobre ela ou escuta, que ideia ela te traz à mente? É uma ideia positiva ou é uma ideia negativa? Bom, vamos começar do seguinte ponto. Umbanda é uma religião brasileira surgida em Niterói, no Rio de Janeiro, no ano de 1908, quando um jovem rapaz com apenas 17 anos de idade chamado Zélio Fernandino de Moraes incorporou um espírito que se apresentou como caboclo das 7 encruzilhadas. E por que ele fez isso? Havia uma lacuna dentro do campo espiritual brasileiro, pois as entidades evoluídas dentro da linha africana, ou seja, as pessoas que foram escravizadas no Brasil, e da linha indígena, ou seja, os povos nativos da nossa terra, eles não tinham campo para atuação. As religiões mediúnicas, vamos assim dizer, não aceitavam muito bem. Do candomblé, eles não podiam atuar diretamente, porque normalmente o candomblé não aceita a incorporação de espíritos comuns, que eles chamam de egum. Então, como eles eram tidos como eguns, eles não poderiam se manifestar. Se procurassem um centro espírita, essa manifestação seria repelida, já que o pensamento intelectual espírita da época acreditava que os escravos, por não terem tido educação, nada tinham a nos ensinar. E muito menos os índios, porque eram selvagens.
sem cultura, também não podiam nos ensinar nada. E cada vez mais havia menos espaço para que essas entidades mais evoluídas pudessem manifestar e pudessem contribuir, trazendo não só a sua caridade, a sua força, a sua paz, a sua fé, como também os seus conhecimentos. Era preciso surgir um movimento novo que pudesse abrir campo à manifestação dessas entidades. E aí surge a Umbanda. A Umbanda inicialmente vai trabalhar com 3 tipos de entidade, chamados pretos velhos, que são o ancestral africano, vai trabalhar com os caboclos, que é o nosso ancestral indígena, e vai trabalhar com as crianças, a linha dos pequeninos. Não vou entrar detalhadamente na forma de trabalho deles. E desde o princípio, a Umbanda elege a bandeira da caridade. Tanto é que um dos seus princípios é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ora, então como pode a Umbanda fazer alguma maldade? Você que começou a ouvir esse áudio e quando escutou o termo Umbanda imaginou que eu iria abordar alguma coisa assim sinistra, obscura, ligada ao diabo, aqui você cai do cavalo. Porque Umbanda não tem nada a ver com essas coisas. Nunca teve e nunca terá. E aí talvez você me pergunte, mas espera aí. Se Umbanda não tem nada a ver com maldade, então por que quando as pessoas falam em Umbanda, é normal elas fazerem associação com coisas negativas, como trabalho para casar e descasar pessoas, para enriquecer, para fazer o mal, para matar os inimigos e coisas do tipo? Porque isso é uma desinformação que foi plantada na cultura brasileira desde o surgimento da Umbanda. Ora, a religião dominante à época, o catolicismo, não via com bons olhos o surgimento de uma religião, especialmente da Umbanda, que em poucas décadas ganhou bastante fama e prestígio social. Ela não via com bons olhos. Então, infelizmente, mas é verdade histórica, existem vários livros que abordam isso, não estou inventando, muitos padres resolveram descer o cacete na religião e usarem das missas e dos seus programas de rádio como ferramentas para combater a religião, fazendo associação de suas práticas ao demônio. Depois, na década de 70, isso ganha uma proporção épica quando o surgimento das igrejas neopentecostais, não todas, mas algumas, e uma pregação vociferante, começa então uma campanha difamatória de largas proporções que perdura até os dias de hoje, onde a Umbanda passa a ser associada ao mal e às entidades que nela se manifestam como sendo demônios. Não é difícil ainda hoje nós encontrarmos aqueles programas da madrugada, né, que passam durante a madrugada, em que nós vemos ali pastores supostamente exorcizando pessoas que dizem ser Exus, dizem ser pombagiras, dizem ser caboclos, ou seja, entidades que normalmente se manifestam na Umbanda única e exclusivamente para fazer o bem, nesse contexto evangélico é demonizada. Então tentem imaginar o que aí 80, 90 anos, se a gente pegar a difamação católica e evangélica, o que esse tempo todo, através de jornais, rádio, televisão, internet, podem fazer com o conhecimento popular a respeito da Umbanda. E por que eu digo que isso não tem nada a ver? Ora, como uma religião que tem como princípio a manifestação de um espírito para praticar a caridade pode ter ligação com o mal. Caridade é um bem que se faz a outro sem esperar nada em troca. Então, quando uma entidade da Umbanda atua para auxiliar uma pessoa, ela não espera receber, seja um elogio, seja uma moeda. Ela está ajudando pelo simples fato dela poder ajudar. E esse princípio moral vai nortear toda a prática umbandista até os nossos dias, sendo um dos fundamentos principais. O outro fundamento da Umbanda é a gratuidade do trabalho, baseado no ensino evangélico: de graça recebeste, de graças dai. Ora, qual a espiritualidade que cobrou do médium 1 centavo para lhe dar a faculdade mediúnica que possui?
Qual preto velho que, ao se manifestar, pede alguma coisa em troca do seu trabalho? Se a espiritualidade não pede isso aos homens, por que os homens pedirão isso aos outros homens em troca de ajuda? Então a gratuidade sempre fez e sempre fará parte dos trabalhos da Umbanda. Outro princípio interessante, dito pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas: nós aprenderemos com quem sabe mais, e ensinaremos aos que sabem menos, e a ninguém viraremos as costas. Esse é um princípio de humildade dentro da religião que faz com que cada adepto tenha sempre a ciência de que ele não sabe tudo. Isso não o impede de ter opiniões, isso não o impede de ter conhecimento, mas ele sabe que tudo que ele aprendeu, na verdade, é transitório e que há sempre alguém acima dele que sabe mais, como igualmente ele encontrará pessoas no caminho que sabem menos do que ele. E com quem sabe mais, ele deve aprender, ser humilde e aprender. E aqueles que sabem menos, ele deve ser humilde para ensinar. E se nós adotarmos essa postura em nossa vida, nós vamos ver que ela faz todo sentido, não é? Você pode ser o crânio dentro da sua área, você pode se achar a última bolacha do pacote, mas sempre existe alguém que sabe mais do que você. Mas se você for uma pessoa mesquinha, você não vai querer aprender com ela, você vai disputar com ela. Mas se você for uma pessoa sábia, você aprenderá o que ela tem que você não tem. E você igualmente ensinará aqueles que te pedirem. E esses são alguns dos princípios que nortearam e continuam norteando a prática umbandista e que eu entendo como serem fundamentais ao bom trabalho da Umbanda dentro do campo espiritual do Brasil, que é onde ela mais atua, embora haja, sim, alguns terreiros fora do Brasil. Já caminhando para o final, vale a pena considerar que a Umbanda é uma religião sincrética que absorveu influências do catolicismo, absorveu influências do candomblé e absorveu influências do espiritismo. Então, por exemplo, do espiritismo, a Umbanda traz a mediunidade, o trabalho com os espíritos, e todo o conhecimento que norteia a prática de trabalho umbandista surge dentro dos conceitos doutrinários do espiritismo. Ele ainda traz do espiritismo a reencarnação, a lei de causa e efeito, o respeito inviolável ao livre-arbítrio e outras informações. Do catolicismo, a Umbanda vai trazer os sincretismos dos orixás, ou seja, os santos católicos que foram associados no período da escravidão aos orixás como forma de disfarçar o culto a esses orixás por conta dos senhores que não permitiam. Então ele vai lá e pega Jesus Cristo, que era o maior dentro da crença católica, e faz uma associação com Oxalá, que é o maior entre os orixás. Então o senhor da fazenda chegava lá e via o escravo ajoelhado rezando para a imagem de Jesus e pensava: finalmente esses primitivos viraram cristãos. Mas na verdade eles estavam rezando a Oxalá, que faz parte da sua crença africana trazida para o Brasil. Mas a imagem simbolizava aquele orixá que ele não podia representar, porque o senhor das fazendas não aceitariam. Então a Umbanda vai trazer as imagens católicas. É normal você ver várias imagens de santos católicos. É muito comum você entrar num terreiro, você vai ver a imagem de Jesus mais alta, você vai ver a imagem de Santa Bárbara, de São Sebastião, você vai ver diversas imagens ali ligadas ao catolicismo. Várias preces também, orações que são muito comuns dentro do catolicismo também vão se manifestar dentro da Umbanda. São rezas que ainda hoje as pessoas fazem, porque nós sabemos que o importante é sempre os pensamentos e as emoções que você coloca na sua oração e não a forma dela. E existem algumas orações que são tão bonitas que elas conseguem dar uma forma muito boa naquilo que você deseja exprimir para o alto. Então as orações católicas, elas estão muito presentes dentro da Umbanda. E da parte do candomblé, a Umbanda vai adotar alguns rituais e também o culto aos orixás, como sendo as falanges de trabalho ligado a esses espíritos elevadíssimos que atuam e atuaram principalmente dentro da cultura africana, como os protetores e os responsáveis pela evolução dos povos africanos, e que ainda hoje atuam dentro da Umbanda através dos seus trabalhadores. Então a Umbanda ela vai fazer uma síntese
de valores provindos dessas 3 religiões. E trazendo ainda, claro, influência indígena, né, de outras linhas, mas essas são as principais. O que fez, inclusive, que no passado a Umbanda fosse tida como religião, não como religião, mas como sincretismo. Então a palavra sincretismo era usada como sinônimo de colcha de retalhos. Não, a Umbanda é uma colcha de retalhos que não tem eira nem beira. Mas isso é uma bobagem, porque toda religião que surge absorve influências de religiões mais antigas. Assim foi com o catolicismo, assim foi com o candomblé, assim foi com o espiritismo, e é normal em qualquer religião absorver influências de religiões mais antigas. Bom, eu vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha te dado aí a oportunidade de pelo menos saber um pouquinho que vem a ser Umbanda, e eu espero que você goste e que nos acompanhe sempre. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo programa.